Muito bom dia, minha gente, tudo bem? Que alegria, que saudades de estar aqui comunicando para você sobre vida e saúde, no programa que leva esse nome, né? Que você já conhece e que outrora a gente estava apresentando. Aí demos uma pausa, agora estou de volta. Esteve com o nosso amigo Jolimar, obrigado Jolimar pela colaboração também no Vida e Saúde. E agora aqui com o Flávio Henrique, retomando a apresentação do programa que a partir de hoje, todo sábado, nesse mesmo horário, de 9 às 10 da manhã, estaremos levando a você reportagens, dicas, curiosidades e entrevistas que têm a ver com o seu dia a dia, que têm a ver com o seu bem-estar e com a sua saúde. Está começando Vida e Saúde? Pois bem, para começarmos esta nova fase do programa Vida e Saúde, quero dizer que hoje nós teremos aqui no programa uma entrevista com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Verônica Aragão, e também uma conversa com o psicólogo, o Ricardo Rocha, que vem trazer assunto importante referente à psicologia, aos adoecimentos psicológicos, não é? Aos adoecimentos mentais após um ano de pandemia. Mas para começar, a primeira reportagem de hoje traz a informação de que a Fiocruz, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, alerta que a terceira onda da Covid-19 pode representar crise sanitária ainda mais grave, gente. E o Brasil registrou aí uma ligeira redução nas taxas de mortalidade pela Covid-19 nas últimas 2 semanas, mas a incidência de casos se mantém elevada, assim como os valores de positividade dos testes para diagnóstico da doença. Vamos ver essa reportagem. E aqui nós estamos, inclusive, destacando um alerta que foi feito pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que está alertando para a possibilidade de uma terceira onda no que diz respeito à Covid-19. Dados levantados pela instituição entre os dias 2 e o dia 8 desse mês de maio, dão conta de que houve sim uma redução na quantidade de casos da Covid-19 no Brasil. Acontece que com a redução, muitos governos estão flexibilizando as medidas de distanciamento social, e isso pode fazer com que haja uma acomodação da população, uma vez também que nem todas as pessoas foram vacinadas. Então, há esse alerta de que há necessidade de que todos continuem redobrando os cuidados, mantendo o distanciamento social, utilizando máscara, álcool em gel, mas principalmente não causando aglomerações. Isso sim pode evitar uma terceira onda. Outro dado importante foi com relação à vacinação de pessoas com idade avançada. Por exemplo, pessoas com 90 anos, 80 e 70 anos. Muitas dessas pessoas já foram vacinadas, o que, inclusive, já foi detectado por meio de pesquisas de que há sim uma redução na quantidade de mortes de pessoas que já foram vacinadas. Esse é um outro ponto positivo. Porém, a grande maioria da população ainda não foi vacinada, o que não provocou ainda a chamada vacinação de rebanho. Ou seja, quando a maioria da população, mais de 70%, já está imunizada. O objetivo, para que não haja uma terceira onda, é que até a metade do ano, ou setembro, pelo menos a maioria da população esteja vacinada para que essa terceira onda seja evitada. Dado o alerta, cabe a nós, os cidadãos comuns, tomar os cuidados das medidas sanitárias, né, que vocês tanto já conhecem, que é tão batida, distanciamento, uso de álcool, máscara, enfim, evitar aglomeração. Porque se já teve o anúncio dessa nova onda da Covid, então vamos ficar em alerta, não é? Porque nós nem queremos perder nossa vida dos entes queridos e nem queremos também sobrecarregar os profissionais de saúde. Por falar em profissionais de saúde, na última quinta-feira, dia 20, foi comemorado e foi lembrado o Dia do Técnico de Enfermagem. Na verdade, a Semana da Enfermagem. E se comemora o dia desse profissional importante, que é o técnico de enfermagem, né? Onde eles foram homenageados no Complexo Hospitalar Gentil Filho, e a gente vai ver agora.
o Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. E para celebrar a data, os profissionais da área da enfermagem prestaram homenagem especial a todos os técnicos e auxiliares que trabalham no Complexo Hospitalar Gentil Filho. Cada profissional teve seu nome estampado em um mosaico que foi preparado com todo o carinho para eles. O hospital está homenageando os nossos profissionais da saúde, técnicos de enfermagem, que amanhã se comemora seu dia 20 de maio, e no dia 12 foi o Dia Internacional do Enfermeiro. Então esse foi um pequeno gesto que o hospital encontrou de homenagear esses profissionais que estão na luta no dia a dia, que estão aqui botando sua própria vida em risco em prol da vida dos seus conterrâneos, dos caxienses. Então nada mais justo do que tirar um dia a unidade para poder homenagear esses profissionais que todos os dias estão na luta de frente a essa pandemia que o mundo hoje vive. É muito gratificante estar representando e podendo homenagear os enfermeiros e técnicos de enfermagem, porque aprendemos que são um papel fundamental na saúde de uma unidade hospitalar. Atualmente, mais de 300 profissionais atuam no Complexo Hospitalar Gentil Filho. Durante a homenagem, eles lembraram o quanto os profissionais precisam ser valorizados diariamente. Para quem já trabalha na área, fica a gratidão por todos os dias ajudar a salvar as vidas das pessoas. É importante também ser reconhecido pelo nosso trabalho, porque apesar de tudo que nós estamos passando nesse momento, a gente tem famílias, às vezes a gente está aqui no plantão, chega um familiar, um amigo, ou mesmo nossos pacientes que chegam, a gente termina ainda assim, pondo no lugar do paciente. Então é muito gratificante a gente ser reconhecido. É um papel muito importante nessa pandemia, salvando vida, dando a mão a todos aqueles que chegam até aqui, ajudando direto. E o Hospital Infantil está de parabéns. Gente, sabemos que nesse período de pandemia e após um ano dessa terrível doença, muitas pessoas foram acometidas de problemas psicológicos, adoecimentos mentais. Por isso a produção do programa Vida e Saúde decidiu convidar o psicólogo Ricardo Rocha para tratarmos deste tema. E você vai ver logo mais, depois do intervalo. Até já! Muito bom dia e, como você já sabe, estamos de volta com o programa Vida e Saúde, já nessa reestreia, né? E eu voltando com o programa Vida e Saúde, que esteve aí numa temporada aí com o Julimar Silva. E nesse momento aqui do programa, é o momento onde a gente destaca a entrevista com algum profissional da saúde. Hoje recebendo aqui o Dr. Ricardo Rocha, psicólogo, já tem uma participação, já teve várias participações efetivas aqui no programa, de quem a gente agradece muito. Doutor Ricardo, muito bom dia. Seja bem-vindo novamente ao programa. Bom dia, Flávio, e é um prazer estar aqui de volta, né? Muito obrigado. Hoje nós vamos discutir os fatores emocionais após um ano de pandemia. Com certeza, alguns de vocês que já foram acometidos pela doença, ou que tiveram parentes, familiares acometidos, ou de repente até mesmo perderam um ente querido, um parente muito próximo. E a gente começa perguntando ao doutor Ricardo quais os principais acontecimentos emocionais e acometimentos emocionais durante a pandemia, doutor? Acredito que assim, mais de um ano, né, de pandemia, Sim. a gente percebeu que as pessoas, elas estão mais intensas, né? Os sentimentos, eles são vividos de uma forma mais intensa. Então a gente vê aí o avanço da ansiedade, da depressão, de todos os sentimentos negativos, né? A gente vê aí um aumento significativo e naturalmente um aumento significativo também, né, das outras doenças mentais, né, mas também acometimentos físicos, que acabam influenciando uma coisa com a outra. Muito bem. Antes de ir para a próxima pergunta, só completando aí esse início da nossa conversa, quais são os principais acometimentos, adoecimentos mentais assim, nesse período de pandemia, nesse um ano? O que a gente mais tem percebido, né, no consultório tem a ver com a ansiedade. Né, e a depressão. São dois fatores, né, que a gente vem observando muito. E eu diria também a respeito do luto. Né? A gente vê um luto patológico também que insiste, né, e atrelado a esse luto patológico a gente vê sinais ali de depressão. Então são os dois problemas que eu acredito que aí um ano de pandemia a gente vê um aumento significativo. Para você ter noção, Flávio, a Associação Brasileira de Psiquiatria fala que houve um aumento de 25%
do número de procuras por psiquiatras, né? Então, assim, a gente vê, sim, um aumento e um crescimento desse público afetado por algum acometimento mental. Olha, pessoal, estamos aqui já nessa reestreia do programa Vida e Saúde e a estreia do quadro Entrevista com o psicólogo Ricardo Rocha, que esteve aqui em outros momentos. E hoje estamos falando aí dos adoecimentos mentais após um ano de pandemia. Doutor Ricardo, e como enfrentar a perda pela Covid-19, a perda principalmente de um ente querido? Pois é, né? E aí é um processo, né? Sim. O luto, a gente entende que ele é um processo significativo. A gente aprende a lidar com as situações de luto. E na situação do Covid, muitas vezes o luto é aquele luto interrompido, né? Que a gente não pode fazer aquela despedida, aqueles rituais, né? Que a gente já conhece. E muito rápido, né? É muito rápido, né? Então, assim, o que eu recomendo, né? Primeiro, tentar fazer essa atividade de ritual dentro da sua casa, né? Tirar um momento do seu dia, ou ver as pessoas que estão ali e você mesmo fazer o seu ritual de despedida, né? Sim. Entender que aquela pessoa partiu, que não vai estar mais ali com você, né? Isso é importante. A gente vai sofrer, naturalmente, quando a gente perde algo ou alguém, a gente sofre. A gente só precisa entender quando esse sofrimento ele está exagerado, ou quando ele está muito intenso, ou quando ele não passa, né? Aí vai chamar a atenção para a questão do luto patológico. O que a gente precisa fazer é justamente isso, observar, né? Tentar entender essa situação, tentar fazer os rituais, né, de despedida da sua forma, da forma que puder, e ressignificar aquela observação. Outra situação também tem a ver com o luto, né, das crianças. Muitas crianças elas estão tendo essa dificuldade, né, de lidar com o luto. Lá no adulto, a gente fala que 1 ano, mais ou menos, é um tempo ali esperado, que a pessoa que perdeu um ente querido elabore toda essa situação de luto. Nas crianças, a gente dá ali uns 6 meses, né? Um tempozinho menor, mas a criança também precisa entender a respeito daquele processo de luto. E aí vale os pais, né? Explicarem o que é a morte, o que foi que aconteceu, né? E tentar ressignificar aquilo e ajudar, né, a criança a expressar esses sentimentos também e aceitar a situação. E os fatores emocionais, eles podem agravar a doença? Acredito que sim, né? A gente entende que a saúde física e a saúde mental, elas estão ali em conjuntos, né? Sim. Então, naturalmente, se eu tenho um acometimento físico, naturalmente eu posso ter um acometimento mental. Verdade. E uma coisa influencia a outra. A própria adesão ou não do tratamento, isso tem a ver com o nosso emocional, com o nosso psíquico. Então, assim, é de extrema importância ter uma nítida relação entre as minhas emoções e o meu adoecimento, né? Físico e mental. Pessoal, estamos conversando com o psicólogo Ricardo Rocha, né? Os adoecimentos mentais após um ano de pandemia. A gente acredita que muitas pessoas possam estar passando por isso, passaram por isso, muitas vezes não procuraram uma orientação profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, e agora é o momento de realmente você absorver aqui as informações do psicólogo Ricardo. Eu gostaria até que o senhor deixasse aí dicas para pessoas que têm fobia e pânico de se contaminar, porque a gente vê muito isso, né? Existe, claro, os cuidados naturais, de distanciamento, de uso de máscara, de álcool em gel, mas tem pessoas que têm um pânico, que têm uma fobia, algo que se torna até doentio, parece, não é? Quer ficar a muita distância de alguém, que não quer estar com ninguém, que não quer conversar. Então, o senhor pode dar essas dicas aí com relação a isso, por favor? Pronto. Aí a gente entende que as pessoas elas realmente precisam, né, se preservar, né? Sim. Mas essa preservação ela não impede de você naturalmente tentar levar uma vida o mais normal possível. Tem limites, né? Tem limites, né? Você precisa muitas vezes correr atrás dos seus sonhos, né? Estudar, trabalhar e tudo. O medo, ele vai existir. Naturalmente, a gente está lidando com um inimigo invisível, né? O medo vai existir. Só que a gente não pode deixar que esse medo ultrapasse os limites do aceitável, né? O que a gente percebe é que algumas pessoas elas vão começar a criar e fantasiar muito, né? Ela vai perceber que as situações, e qualquer situação, vão ser uma situação de perigo, o que não é real, né? A gente precisa ter o cuidado, né? Fazer as recomendações dos profissionais da saúde, mas a gente também precisa viver. Uma dica que eu dou é tentar ir devagar, né? Você vai, faz as coisas, planeja. Por exemplo, se eu tenho que ir no banco, sacar o dinheiro para pagar minhas contas, eu vou lá, me planejo, eu tento levar minha máscara, eu tento levar meu álcool, manter o distanciamento. Então, já escolho os horários que vai ter menos gente, tudo, os dias da semana. Então, assim, a gente precisa se adequar a essa realidade. Então, a principal dica é justamente essa. Ir com calma e
naturalmente voltando a essas atividades que a gente necessita fazer com calma e com segurança. Se você percebe que aquela pessoa ela está com um medo ou um pavor que não está ali no limite do aceitável, aí talvez seja o momento de procurar uma ajuda, né? Uma intervenção do psiquiatra, né? Do próprio psicólogo também é importante, e observar, né? Se aquilo, à medida que o tempo está passando, a pessoa está voltando a fazer algumas atividades. Muito bem, muita coisa mudou, é claro, né? Um novo normal chamado, já se fala até numa terceira onda, as pessoas já ficam numa expectativa, né? E com esse momento que a gente vive há um ano, o que falar sobre a relação familiar virtual? O que mudou entre as famílias com essa relação? Ficou mais fragilizada? Ficou mais fortalecida? Como é que é isso aí? Pois é, né? A família, né, Flávio? A gente vai entender que família é um conjunto ali de pessoas, né? Que tem idades diferentes, Verdade. tem momentos diferentes, que tem visões da vida diferentes, então é tudo diferente. Claro. Apesar de estar na mesma família, né? Então é muito importante a gente entender que a família ela passa por conflitos, Sim. ela passa por situações adversas, né? Que às vezes esses conflitos têm a ver de uma geração com a outra. Então é importante a gente entender que os conflitos na família vão existir, só que também tem um limite, né? A gente observa que nesse mundo que a gente está agora de pandemia, né? A gente vive na questão mais virtual, das ligações, das videochamadas e tudo. Sim. A gente pode entender que teve uma proximidade maior entre as pessoas porque a gente está com medo, né? Com medo de perder um ente querido, a gente se preocupa mais, né, com as pessoas, a gente liga naquele intuito de preocupação. Isso tudo é sim uma demonstração de afeto, é uma demonstração de preocupação, é uma demonstração de carinho. Então a gente percebe isso, que as pessoas elas estão mais calorosas, né, mas ao mesmo tempo elas precisam ficar um pouquinho distantes. Os conflitos vão existir, naturalmente, mas a gente precisa só saber lidar com isso. Inclusive, doutor, há quem diga, e eu já ouvi esse relato até de uma pessoa da família que disse assim, olha, antes da pandemia, eu não tinha uma certa coragem ou liberdade, ou não ficava muito à vontade para dizer para os meus pais que os amava. E agora, virtualmente, eu tenho coragem disso. E há quem diga também que esse momento da pandemia, muitas pessoas se aproximaram muito mais, considerando já que possa ser uma pré-despedida. Eu vou logo dizer que amo meu pai, eu vou me aproximar mais da minha família, virtualmente eu tenho mais coragem, porque vai que de repente uma despedida. Então mudou também nessa questão. E como é que você avalia isso? E talvez até levando em consideração relatos que você deva ter escutado. Com certeza, a gente percebe, como eu falei, né, uma preocupação a mais com as pessoas, né? A gente vê uma demonstração de carinho, de afeto, e isso que a gente precisa fazer. A gente entende que os idosos, né, eles estão lá em casa mais isolados, né, porque eles não trabalham. Então a gente tenta isolar eles, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse isolamento, porque isso pode provocar um sofrimento. Então é bem importante quando você fala, que a gente tem que falar para os nossos avós, para os nossos pais, né, que a gente ama, que a gente se preocupa. Isso tudo, naturalmente, dá uma sensação de alívio, de conforto, né, de calor, de humano, né? Então é muito importante a gente expressar isso, como você falou, e é bem importante, né? E não só essa relação com as famílias, mas a gente percebeu muito também a relação do paciente acometido pela Covid com os familiares, de dentro da unidade hospitalar. Isso ajuda, psicologicamente avaliando, ajuda no tratamento? Ajuda sim. Geralmente, quando a pessoa está passando por uma situação de hospitalização, de internação, né, a família fica muito insegura e muito apreensiva a respeito do destino e do futuro, daquele familiar. Né? Naturalmente, a gente começa a perceber uma aproximação maior. Eles começam a pensar mais nessa pessoa e, naturalmente, começam a se preocupar mais. Mas isso tudo representa um carinho ali que vai ficar nítido, né? Então começam a ter uma interação maior. E isso é importante, né? A gente precisa, Flávio, entender que não é só nesses momentos que ali a perda está iminente ou que pode acontecer que a gente tem que se aproximar. A gente tem que se aproximar das pessoas que estão ao nosso redor o tempo todo, né? E demonstrar carinho, demonstrar afeto o tempo todo. Olha, você curtindo o seu sabadão aí pela manhã, não é? E conferindo com a gente aqui o programa Vida e Saúde, nesse quadro de entrevista, na reestreia hoje, com o psicólogo Ricardo Rocha, falando desses acometimentos, adoecimentos mentais após um ano de pandemia, que não acometem só nós, as pessoas comuns que estão dentro de casa, não, os trabalhadores comuns, mas acometem muito também os trabalhadores da saúde, né? Como é que tem sido para vocês, trabalhadores da saúde, o senhor se inclui nisso, nesse período de pandemia, né? A gente imagina que
devam ter muitos adoecimentos mentais, não deve ser fácil cuidar de tanta gente doente. E essa relação também do trabalhador da saúde quando chega em casa tem sido muito difícil? E isso é um relato, né, muito comum dos trabalhadores e dos profissionais da saúde. A gente enfrenta uma sobrecarga, né? Sim. Naturalmente tem mais procura, então é mais trabalho, e isso gera um cansaço tanto físico quanto mental Claro. também. A gente vê, né, com preocupação a saúde mental e a saúde física desses profissionais da saúde, né? Lá lembrando, né, dos 25% do aumento da procura, né, pelos psiquiatras. Então a gente percebe isso, os profissionais da saúde realmente eles estão sobrecarregados, por isso que a gente precisa entender que a gente necessita não diminuir nossos cuidados, né? A gente Sim. precisa continuar se cuidando para justamente não sobrecarregar aqueles que já Claro. estão sobrecarregados, né? Então é muito importante a gente seguir as recomendações desses profissionais da saúde, porque eles realmente estão trabalhando muito, né? Sim. A gente percebe isso, muito trabalho, um trabalho extenso, às vezes uma carga horária que é excessiva, mas a gente faz, né? Com todo o amor, com todo o carinho, porque esse é a nossa escolha, né? A gente escolheu cuidar. Além da ansiedade, né, eu creio que você recebe muitos casos de ansiedade, ou tanto no serviço público como no seu consultório, quais são outros acometimentos mentais que são recorrentes lá no seu atendimento? E essa é uma boa pergunta, Flávio, por quê? A gente entende que há mais de um ano, né, de pandemia, né? Só que os problemas que existiam antes da pandemia, eles não deixaram de existir. Então, as pessoas ainda estão adoecendo de outras situações, né? Sim. Então, assim, na clínica a gente recebe demanda de ansiedade, de depressão, mas a gente recebe outras demandas, né? Questão de relacionamento também chega bastante, né? A própria transtornos mentais mais graves, esquizofrenia, né? Transtorno obsessivo compulsivo, toque. Então, assim, uma série de acometimentos mentais acontece. Porque a gente precisa entender que, durante a pandemia, não deixaram de existir as outras doenças, né? E esse é um principal alerta que a gente pode fazer, né? Claro, Não minimizem a saúde, tanto física quanto mental, né? A gente percebe isso, que durante a pandemia as pessoas elas pararam, né, Flávio, de se cuidar. Verdade, pararam verdade. de fazer exames, pararam de fazer aqueles exames de rotina, né? Então, isso faz com que vire uma bola de neve e que a gente vai colher o fruto disso daqui a alguns anos, né? Com certeza. Porque as pessoas elas deixaram de fazer os exames ali, né? Que a gente necessita fazer, deixaram de fazer tratamentos, deixaram de fazer cirurgias, Nossa, e isso tudo vai estourar em algum momento. Então, é uma dica e um pedido, né? Não minimizem a saúde, tanto física quanto mental, e procurem, né, voltar aos tratamentos, né, o quanto antes. Falando dos adoecimentos mentais, as consequências psicológicas após um ano de pandemia. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta, já com as perguntas da rua, do povo, a pergunta que você fez diretamente para o psicólogo. Até já. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde e já trazendo as perguntas, tanto as perguntas do povo, das pessoas que estão na rua, né, que ao longo da semana gravaram, como também as perguntas que chegaram para a nossa produção através dos nossos canais de comunicação, e-mail, Instagram, WhatsApp, enfim. A gente começa com uma pergunta já da Gabriela, do Campo de Belém. Ela pergunta o seguinte, doutor: o que fazer para ajudar alguém que não quer mais sair de casa por conta da pandemia? Olha só que situação, né? Pois é, né? A gente percebe, né, que algumas pessoas elas estão com essa dificuldade, né, de retornar à atividade cotidiana, à vida normal, né? O que a gente pode fazer é tentar estimular e diminuir esse medo que as pessoas têm aí de ir no banco, né? De fazer as coisas, de fazer as compras, do supermercado e tudo. O que é que a gente pode fazer? Primeiro, se informar a respeito dos horários, dos hábitos, dos lugares que ela pode voltar a frequentar, né? Depois tentar acompanhar essa pessoa, tipo, eu vou ali lhe acompanhar de forma distante, né? E naturalmente tentar diminuir o máximo o estresse que isso pode causar, né? Se a pessoa está com medo de sair de casa, você não vai pedir para ela ir, por exemplo, num ambiente que está lotado de pessoas, ou que tem muita gente, né? Então você tenta orientar para ela os horários que tem menos pessoas, né? Os horários que são ali mais agradáveis e que combinam com aquele tipo de situação. Se você notar, Flávio, também que a pessoa ela está com essa dificuldade maior e que ela não quer, está numa recusa muito grande, aí a gente tem que observar se isso não é um momento de procurar realmente ajuda, né? Se ali já não está causando um sofrimento
a nível de que ela realmente tem uma dificuldade maior de sair de casa. Então, também é necessário observar isso. Doutor, e a partir dessa pergunta aí da telespectadora, pode, a partir daí, acontecer uma agorafobia, né, diante das circunstâncias? Com certeza, né? A gente percebe que essas situações de isolamento, né, se ela não for entendida, se ela não for colocada ali numa situação de reflexão, pode sim ocasionar transtorno mental, né? E a gente tem um exemplo, a agorafobia, mas outros transtornos mentais, né? Transtorno a nível de humor, depressão, e aí vai, né? Existe uma série de transtornos que esse isolamento e essa recusa, né, de sair desse isolamento pode estar ocasionando, né? Muito bem, ainda com as perguntas que chegam aqui para nós através dos nossos meios de comunicação aqui, né, com as pessoas, o Isaías Souza, na Coab, ele diz: eu tenho filhos e tenho netos, gostaria de saber do psicólogo como orientar as crianças que perdem um familiar para a doença. O senhor já até falou hoje aqui, mas gostaria que o senhor repetisse aí diretamente para ele e para algum telespectador que ligou a TV agora. Os pais, eles precisam orientar as crianças Sim. a respeito das situações de morte, né? É muito interessante a gente sempre estar orientando as crianças, explicando, dialogando, incentivando elas a expressarem os sentimentos e as dúvidas que ela tem a respeito de qualquer assunto, principalmente esses assuntos tabus, né? Então, como o pai ou a mãe, os avós devem proceder? Primeiro, explicar para a criança o que é que está acontecendo, né? O que foi que aconteceu e por que aconteceu aquilo. Depois de explicar, né, de informar aquela criança, você vai observar o comportamento dela, as atitudes dela e ver se ela volta a uma vida cotidiana normal. A gente abre aí um parêntese, por quê? A gente deve responder as perguntas que a criança tem dúvida. Sim. A gente não deve levar excesso de informação também para a criança, bem. que isso pode prejudicar ela também, né? Você vai explicar a situação do luto, né? O que foi que aconteceu, né? E observar o comportamento dessa criança. Se a criança fizer alguma pergunta, para onde essa pessoa foi, você tenta dar uma resposta de acordo com o nível de idade daquela criança, né? Mas lembrando de não exceder essas respostas ou exagerar nas respostas, ou respostas muito fantasiosas que, em vez de responder a dúvida da criança, só gera mais dúvida, né? Com então, assim, certeza. o diálogo é o principal responsável aí por essa questão do luto infantil. Lembrando, né, desse período de 6 meses, né? A gente dá ali 6 meses para a criança entender essa situação do luto. Agora nós vamos para as perguntas da rua, onde o povo pergunta. Quando as pessoas têm medo ou receio de ir ao psicólogo, o que fazer? É muito natural a gente viver, né, num momento de receio, né? Principalmente quando a pessoa ela necessita de um serviço psicológico ou psiquiátrico, ela está fragilizada, ela está acometida ali por uma situação que ela já não está mais conseguindo controlar. Então, assim, a dica que eu dou é buscar um atendimento, seja presencial, seja online. E aí, um atendimento online é uma possibilidade. A gente vê a telemedicina aí avançando cada vez mais, mas alguns profissionais já estão atendendo de forma online. Isso, um dos benefícios, né, tem a ver com a própria privacidade. Você ser atendido, por exemplo, por um psicólogo ou pelo seu médico, no conforto da sua casa, no conforto do seu quarto. É importante a gente quebrar esse tabu que existe ainda do cuidado, né, em relação à saúde mental, porque a gente necessita de um olhar integrado, né, ali das pessoas. A gente não é só um corpo, a gente também é uma mente. Da mesma forma que a gente adoece de forma física, né, eu tenho um problema no meu coração, eu tenho um problema no meu fígado ou no meu pulmão, eu posso ter algum problema mental. E isso não impede de eu procurar ajuda e ter conforto e qualidade de vida. Então vamos à próxima pergunta que vem das pessoas na rua. Vamos lá. Doutor, tenho a impressão de que todos estão vivendo mais na internet do que convivendo com as pessoas. Isso é normal? A gente percebe, né, que a gente realmente vive no mundo virtual, né? A gente tem as nossas redes sociais e muitas pessoas usam as redes sociais de forma de lazer, né? Mas também existem aquelas pessoas que usam as redes sociais como forma de ganhar dinheiro, como uma forma de realmente colocar ali uma empresa virtual funcionando. O que a gente tem que fazer é ter uma rotina. Quando eu tenho uma rotina bem nítida, bem certa, bem fixa, eu tenho um tempo para fazer as coisas que eu necessito fazer e eu coloco ali um intervalo, né, das redes sociais, checar minhas redes sociais, Instagram, Facebook, os meus e-mails, né, e ali um horário. A gente percebe que esse vício pode sim acontecer, a gente vê uma dependência de algumas pessoas desse mundo virtual e a gente tem que olhar isso com muito cuidado, né? Quando a gente está no mundo virtual, quando a gente passa muito tempo nesse mundo virtual, a gente deixa de viver o nosso mundo real, né? A gente deixa de planejar a nossa vida, deixa de correr atrás dos nossos planos, dos nossos sonhos, e isso tudo a gente precisa analisar.
Uma dica que eu dou é justamente tentar ao máximo controlar esse tempo no mundo virtual, voltar para o mundo real, planejar e fazer as coisas e criar uma rotina bem fixa, com os horários que você necessita fazer cada atividade. Muito bem, a nossa entrevista hoje aqui no programa Vida e Saúde, na reestreia do Vida e Saúde, é com o psicólogo Ricardo Rocha, que nesse momento responde as perguntas que vêm do público, que vêm da rua. Nós vamos ver a próxima pergunta. Doutor, eu não aguento mais estudar à distância, o que devo fazer? A gente precisa entender que o estudo ali virtual, né, as videoaulas, ela não é de agora, não surgiu durante a pandemia, né? A gente observa lá, se a gente for lá na história, né, resgatar, a gente já se falava daquelas videoaulas, né, que existia, o Telecurso 2000, toda aquela situação. Então, o ensino à distância, ele sempre existiu. Agora a gente vê uma frequência, né, maior. Se eu estou com dificuldade, por exemplo, de acompanhar as aulas de forma remota, aí eu preciso voltar e tentar acompanhar minha turma e aquelas aulas, né? É interessante a gente montar uma planilha com as principais matérias ou situações que eu estou tendo dificuldade e reforçar aquilo, né? A gente percebe isso também nas crianças. As crianças, elas têm uma dificuldade de acompanhar, seja porque a tela do celular é muito pequena, ou do tablet, ou até mesmo a concentração, né? Então, assim, a gente precisa pegar esses conteúdos que eu estou tendo mais dificuldade, voltar, revisar esses conteúdos, ir para os livros, né? Se a gente tem uma dificuldade maior de estar acompanhando nesse mundo digital ou virtual, a gente volta ali para os livros, para o lápis, para o papel, e naturalmente a gente vai conseguir dar conta daquele conteúdo, agora que de uma forma revisada. Muito bem, temos mais perguntas da rua? Não temos mais perguntas da rua, então eu quero aqui agradecer a todos vocês que acompanharam a entrevista aqui com o psicólogo Ricardo Rocha, né, trazendo importantes informações sobre adoecimentos mentais após um ano de pandemia. Quero pedir que o doutor deixe aí seus contatos, Instagram, redes sociais em geral, WhatsApp, fique bem à vontade. Então, meu nome é Luiz Ricardo Rocha, sou psicólogo. Atualmente eu estou atendendo em salas comerciais lá no edifício Lisboa Aguiar, na Alexandre Costa. Tem meu Instagram, que eu posto muita coisa, né, a respeito da minha rotina, de algumas dicas, algumas situações e temas relevantes, né. Meu Instagram é Luiz Ricardo Rocha PC e é só me acompanhar por lá. E o WhatsApp, tem WhatsApp para contato? Tem alguma outra forma de comunicação com você? Meu WhatsApp é 999-8247-0236. É só mandar a mensagem, né, que eu vou respondendo no máximo. Até em 24 horas eu respondo. Muito bem. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua volta aqui no Vida e Saúde. Muito obrigado. Creio que foi muito, com certeza, esclarecedor as suas respostas. As pessoas tiveram muita orientação, como eu mesmo tive muitas orientações aqui, importantíssimas. E a gente, com certeza, tem esse propósito aqui no programa de ajudar as pessoas com orientação de saúde. Um sábado pela manhã, que está todo mundo em casa, muito tranquilo, acompanhando aqui o programa. Muito obrigado e quero contar com você em outras oportunidades. Eu que agradeço, né, Flávio, a oportunidade de estar aqui novamente, né? O último recado que eu posso deixar para a galera de casa, né, é voltar a se cuidar. A gente necessita cuidar da nossa saúde, tanto física quanto da saúde mental. Bom final de semana. Bom final de semana. Voltamos já depois do intervalo com muito mais conteúdos aqui no programa Vida e Saúde. Até já. Muito bem, pessoal, e no programa Vida e Saúde de hoje a gente recebe também a coordenadora municipal da Vigilância Epidemiológica, a senhora Verônica Aragão, que vem conversar conosco, claro, sobre imunização no município de Caxias. Verônica, bom dia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes. Muito bem, a gente começa perguntando qual é esse panorama da vacinação contra a Covid aqui no município de Caxias. E, Flávio, podemos dizer que é um panorama muito favorável, muito positivo, né? Até o momento, somando primeiras e segundas doses, né? Nós já recebemos mais de 56 mil doses, né? Sim. A gente sabe que comparado com a população é pouco, mas é uma situação que está sendo mesmo gradativamente feita no país, né? Sim. Dessas que recebemos, já fizemos 83% dela, né? Em média, uma base de 47 mil doses aplicadas, né? Sim. Então, é um panorama bom, porque a gente está vacinando todos os grupos prioritários, né? Até antecipando, por exemplo, quando a gente vai vendo que aquele grupo vai sendo vacinado, a gente já vai baixando a idade, né? De forma que a vacina não fique estagnada, ela sempre está sendo dinâmica. A gente vê que no ginásio, no SESI, no shopping, tem sempre pessoas sendo vacinadas,
sempre a vacina andando a passos largos. Muito bem. Inclusive, esta semana o município recebeu um outro lote de doses, né, da Coronavac. Sim, a gente sabe que a situação nacional, né, a vacina Coronavac teve em falta, né? Sim. Então, durante quase 2 semanas, o município não recebeu a vacina. Mas, na terça-feira, né, da semana em curso, a gente viu que recebemos uma quantidade de 2.000 doses, né, para suprir aquelas pessoas que estavam faltando a sua segunda dose de Coronavac. Muito bem. Importante também, coordenadora, lembrar que aquelas pessoas que tomaram a primeira dose, Coronavac ou AstraZeneca, tem que tomar a segunda dose do mesmo tipo de vacina, não é isso? Sim, a gente tem que lembrar que são 2 vacinas para uma finalidade só, que é combater a Covid, mas são 2 vacinas diferentes. Então, se eu tomei Coronavac, eu vou ter que me imunizar com a segunda dose com a Coronavac. Mesmo que esteja atrasado, não tem problema. Sim. Porque o nosso organismo tem células de memória. Então, se eu tomei uma vacina antes, quando eu tomo o reforço, a segunda dose no caso aqui, o organismo automaticamente vai relacionar uma com a outra e completar a imunização. Entendi. Então, se eu tomar AstraZeneca, eu tenho que esperar o prazo, que são 90 dias, ou até 120 dias, que o laboratório também dá essa margem, né? E tomar a minha segunda dose de AstraZeneca. Se for Coronavac, obrigatoriamente tem que ser Coronavac. Não pode tomar antes. Também não pode tomar antes, né? Tem que esperar o prazo certo. Muito bem. Há alguém que vem de um outro município, né? Tomou a primeira dose em outro município, em outro estado, e de repente veio para Caxias, ou que seja município próximo ou distante, toma no município de Caxias? Nesse momento, com a Coronavac, a gente não está podendo fazer. Sim. Por quê? Porque está uma vacina muito restrita. Estão mandando exatamente para aquela população que está faltando. Então, se a gente começar a administrar em pessoas que tomaram, às vezes toma em Teresina a primeira e vem tomar a segunda aqui. Às vezes até mora aqui, mas toma lá, ou mora no município próximo, a gente está pedindo que as pessoas tomem no município que tomou, por conta dessa falta, né? Não é negando vacina, mas é uma questão de compreender que já vem a quantidade para aquele grupo de pessoas residentes. Muito bem. Coordenadora, como é que está o município de Caxias com relação a outros municípios maranhenses, né? Como é que está a vacinação aqui no município, a imunização? Nós estamos bem? Estamos vacinando bem? Como é que está? Estamos vacinando bem, né? Até por conta que a gente sabe que tem a determinação do governador do estado, né? Que se o município não fizer até 80%, né, das doses recebidas, ele não recebe. Sim. E Caxias, graças a Deus, nunca deixou de receber por esse motivo de falta de doses aplicadas. Como eu falei, a gente já está com mais de 83% de vacinas aplicadas em relação às doses recebidas. Então, estamos considerando que estamos muito bem, graças a Deus, a vacina está fluindo. Muito bem, e há algumas pessoas que chegam a questionar e alguns até relatar, né? Creio, a senhora vai explicar aí, mas creio que seja até natural de quando se recebe uma dose de vacina, né? Um mal-estar, às vezes alguém, eu estou com uma moleza no corpo. As vacinas, tanto a Coronavac como a AstraZeneca, elas têm alguma contraindicação? Contraindicação mesmo é para pessoas com menos de 18 anos, né? Ela é totalmente contraindicada. Sim. Agora, elas podem ter reações adversas, né? Que são essas situações que a pessoa se sente um pouco mal-estar, né? Sim. E essa situação é comum não só nas vacinas contra a Covid, né? Em outras vacinas também. Tem crianças que tomam, por exemplo, uma vacina que tem a vacina do tétano, né, inserida, e ela sente febre, né? Tem pessoas que tomam a vacina da influenza, da gripe, também sente um mal-estar. A gente tem que lembrar que o custo-benefício, né, disso. Claro. Eu sinto um mal-estar leve, que não vai perdurar por mais de 7 dias, é muito melhor do que eu ter uma doença que pode me tirar a vida. Sim, então, claro. e nem todo mundo também sente, né? Tem pessoas que tomam a vacina e não sentem absolutamente nada. Outros, dependendo da resposta do organismo, né, da pessoa, é muito individual essa resposta, às vezes sente esse mal-estar. Mas até agora aqui em Caxias não tivemos nenhum relato de reação adversa grave. A gente já falou agora há pouco aqui com relação a prazos, mas para quem está ligando a TV agora, quem passa o prazo da vacinação, pode ser vacinado, tem algum problema ou não? Pode ser vacinado, deve ser vacinado. Deve ser vacinado. Porque só vai ficar completa a sua imunidade, a sua imunização só vai estar garantida com a segunda dose. Sim. Mesmo que tenha atrasado. Agora, vale assim, ressaltar que levem, por favor, a carteirinha de vacinação. Sim. Quando você tomou a primeira dose, foi fornecida uma caderneta, né? E essa caderneta deve ser levada para comprovar que você realmente está apto a tomar a segunda dose. Sim, muito bem. Vamos em diante, então, passando aqui para o próximo questionamento à coordenadora. Qual a diferença da Coronavac e AstraZeneca? Isso é uma questão realmente que a gente fez questão de colocar aqui para a senhora, porque há aquelas pessoas que dizem assim, não, eu vou querer mesmo tomar a AstraZeneca, outro, não, eu prefiro a Coronavac, eu ouvi falar isso, eu ouvi falar aquilo.
Há realmente alguma diferença ou não? Só é um laboratório diferente? Como é que é isso? São laboratórios diferentes e também tecnologia diferente, Sim. né? A Coronavac, ela utiliza, né, que o Butantan está aqui fabricando, né, e distribuindo no Brasil, ela utiliza uma técnica que já é usada em outras vacinas, né? Por exemplo, é a mesma técnica da vacina da influenza, da gripe. Eles pegam o vírus inativa, né, quer dizer, faz com que ele fique morto, né, uma linguagem mais popular para entender, e aí então eles fabricam a vacina com a base nesse vírus. Esse vírus é injetado na pessoa, morto, né, ele não vai causar a doença, mas o organismo vai reconhecer e quando ele for atacado, tiver algum contato com alguém que tem a doença ou a doença tentar, né, entrar no organismo da pessoa, né, ele vai ter o combate. As células de defesa já vão estar prontas para defender. Essa metodologia, essa tecnologia usada nessa vacina do Butantan, né, que é a Coronavac, é a mais conhecida, né? Ela não é uma tecnologia nova, ela é muito usada. Já a AstraZeneca é uma tecnologia que a gente não tinha costume, que era diferente, mas a finalidade é a mesma. O que ela faz? Ela já pega um vírus, na verdade ela pega um vírus de gripais, né, de sintomas gripais, pega a partícula desse vírus, aí pega também uma parte do vírus, né, da coronavírus, né, e junta. Faz uma junção dos dois e aí então ela fabrica a vacina. Muito bem. Mas ela faz de uma forma que não tem a replicação. Quer dizer, quando esse vírus entra no organismo, ele não vai replicar nem a síndrome gripal e nem também a Covid, né? Ela vai também só informar para nossas células de defesa que teve contato com o que no caso é a vacina e ele vai já estar, tipo assim, armar o exércitozinho para quando o vírus atingir o organismo, né, ele defender. Agora, vale ressaltar que tem também a diferença de eficácia, pelo menos assim, essa eficácia a gente não pode dizer que esses estudos estão concluídos, né? Porque foram feitos em um determinado grupo de pessoas. E a Coronavac, para você não contrair a doença, você tomando a vacina tem uma chance de 50% de não contrair, quer dizer, meio a meio, né? Já a AstraZeneca passa de 70%, eles falam que em média de 76%. Entendi. Então, assim, é uma vacina com eficácia, né, muito boa, todas as duas. O importante é você não ter o adoecimento que vale levar uma internação. Ambas as vacinas prometem isso, que mesmo que a pessoa seja contaminada, mas eu tomei a vacina, por que eu estou positivo? Porque você pode estar dentro desse grupo, né, dos 50%. Exatamente. Ou dos 30% que faltou da outra, né? Mas o que eles prometem, que a gente também tem observado, é que essas pessoas não adoecem gravemente, a ponto de serem internadas ou entubadas ou até chegar a óbito. Então isso aí, gente, já é muito bom, né? É a luz no fim do túnel que a gente estava precisando. Claro. Muito bem. Uma pergunta até que chegou aqui à nossa produção, né, através de um telespectador. Ele pergunta se a vacina salva vidas mesmo ou só ameniza os sintomas da doença, né? Até dentro do que a senhora também falou agora, mas, por favor, se puder reinformar aí. Eu considero que salva vidas sim, né? Salva vidas e não ameniza os sintomas da doença propriamente. Ela impede até que você venha a contrair e ameniza no caso de você ter formas graves da doença, como eu expliquei anteriormente. Certo. Vamos em diante, então. Coordenadora, outras informações importantes sobre a imunização ao coronavírus, sobre a imunização, sobre prazo, o que a senhora quiser falar aí que seja observação importante. É importante, como eu falei, você ter o compromisso de guardar o seu cartão de vacina, isso aí eu acho muito importante, né? A gente não pode estar, cada vez que for tomar uma vacina, tendo um cartão novo, porque eu fico até com dificuldade de comprovar. As equipes, quando chega uma pessoa que não tem um cartão, tem que entrar em contato com a gente lá na vigilância, para a gente olhar no sistema se essa pessoa realmente tomou vacina. Então, já gera uma espera desnecessária, gera mais um trabalho extra, né? Então, é uma das observações que eu quero fazer. E a outra é que a gente sabe que muitas doenças no país já foram evitadas ou até eliminadas com a vacina. Então, vamos acreditar na vacina, vamos procurar nos vacinarmos. Muito bem. E pode-se tomar, por exemplo, a vacina contra a Covid e influenza ao mesmo tempo? Existe um prazo? Existe um prazo de 14 dias no mínimo. Na verdade, a vacina da Covid não deve ser administrada junto com nenhuma outra vacina. Existem vacinas do calendário adulto ou infantil que podem sim ser tomadas duas juntas, né? Mas no caso da vacina da Covid, não, até por ser justamente uma vacina nova. Então, eles orientam, você tomou hoje, dê prioridade para a da Covid. Por exemplo, nós estamos agora no grupo dos professores, né? Vacinando também contra a influenza. Mas se ele não tomou ainda da Covid, vamos tomar primeiro da Covid. Aí aguarde pelo menos 14 dias, né? São 2 semanas, e vai tomar a outra vacina. A propósito, gostaria até que a senhora
repassasse agora para o telespectador a atualização dos grupos que estão sendo vacinados atualmente, os grupos e os locais. Da Covid ou da... Sim, da Covid. Da Covid, pessoas com comorbidade acima de 40 anos, né? Também pessoas com deficiência permanente, esse aí a partir de 18 anos, só não toma antes de 18 anos porque a vacina é contraindicada para menor de 18, né? A gente também está vacinando o restante do grupo de professores que ainda não tomaram, né? Sim. Pessoas da segurança, né, e salvamento, né, profissionais que estejam na ativa, bem esclarecido isso, profissionais que estejam aposentados devem aguardar a sua idade, né? Ok. São da ativa. E também os idosos acima de 60 anos. Isso aí nunca saíram do grupo, né? Porque a gente quer realmente vacinar todos. Muito bem. Parece que está chegando uma pergunta aqui do telespectador, a produção está me passando? Tem previsão de descer? Ah, sim, a produção está me passando ali um questionamento do telespectador, se tem previsão de baixar os grupos a serem vacinados. Sim, tem previsão. Essa logística é feita determinado pelo próprio Ministério da Saúde. Sim. Quando a gente recebe um lote da vacina, no rodapé desse lote já vem dizendo vacina destinada à dose 1 ou dose 2 para determinado grupo de idade tal a tal. Então, a gente já está esperando receber vacinas para incluir caminhoneiros, né? Muito bem. Incluir também os profissionais de transporte urbano, né, coletivo. E baixar também mais as comorbidades. A gente quer baixar as idades até zerar, até chegar a 18 anos. Bom, pessoal, estamos continuando aqui a conversa com essa entrevista com a coordenadora municipal da Vigilância Epidemiológica, Verônica Aragão. Falamos muito aqui da Covid-19, mas uma outra campanha que está acontecendo é da influenza, gripe, não é? E direcionada aí nesse momento para os professores. Existem as escolas polo, onde os professores vêm sendo vacinados. Existe uma pergunta também com relação a isso. Por que se deve ser imunizado todos os anos contra a influenza? Pois é, a influenza ela é um vírus que ela tem mutações, né? Sim. Então, todos os anos são novos vírus circulantes, né? Que são os vírus da gripe, né? Da influenza em si. Então, todo ano é feito um estudo qual o vírus que está circulante no país. Aí eles fabricam a vacina baseada nesses vírus. Então, se você tomou o ano passado, mesmo que tenha sido, tipo, no final do ano, tem pessoas que até têm essa dúvida, gestantes principalmente. Porque a gestantes é um grupo que ela é vacinada durante todo o ano com a influenza, né? Se ela não tomou ainda, ela toma. Sim. Aí algumas gestantes até chegam a perguntar, poxa, mas eu me vacinei em novembro ou dezembro, ela tem que tomar de novo? Tem que tomar de novo, porque ela tomou de uma cepa diferente, agora vai ser de outra. Muito bem. O município aqui de Caxias tem alguma preocupação em relação à vacinação contra a influenza? Muita preocupação, porque a gente sabe da importância disso, né? Antes de Covid, a gente teve vários casos de influenza, né? Sim. E no país, né? Caxias, graças a Deus, tivemos poucos. Mas é uma doença que causa também internações, né? Causa também óbitos, então por isso a preocupação. E essa vacina ela vai contemplar o público desde crianças, né? A partir de 6 meses a criança já vacina, né? A gente já teve até esse público, né? Na etapa anterior, mas como eu falei, Caxias sempre adota o critério de não vetar. Sim. Eu sou do grupo anterior, tenho minha criança, mas por algum motivo eu não fiz na primeira etapa. Não, a gente está sempre aberto. Enquanto durar a campanha, né, que vai até julho, a gente vai estar vacinando esses retardatários que por algum motivo não foram. Muito então, bem. São crianças, agora são professores, são idosos também, a partir de 60 anos. Aquele idoso que já está com mais de 14 dias que tomou a vacina da Covid, pode sim tomar da influenza agora. Procura qualquer UBS? Qualquer UBS, tanto na zona urbana como na zona rural. Muito bem. E a preocupação com relação à Covid-19? A preocupação realmente é conter, né? É baixar esse índice, né? Baixar os números de positivos. Sim. E essa preocupação, gente, vai além da vacina. Não é porque você tomou uma dose ou 2 da vacina que você vai dizer, então não vou mais usar máscara. Sim. Nós estamos aqui sem máscara porque estamos mantendo o distanciamento, né? Mas a gente deve evitar andar sem máscara. Sim. Evitar quebrar os protocolos, né? A gente vê as pessoas assim, o brasileiro gosta muito de estar junto, né? De estar aglomerado. Na verdade, a gente sente falta disso, mas, por favor, vamos evitar, para ver se a gente contém, a gente barra essa cadeia de transmissão do vírus. Não vá por conversas nem por fake news. Vá pela ciência, vá por quem estuda, vá por quem é preparado para orientar sobre o assunto. E é a ciência, não tem jeito. Olha, muita gente tem medo de vacinar, principalmente os idosos, né? Que agem com desconfiança. O que dizer para eles? Porque tem aqueles idosos, com relação à influenza, principalmente, que agem com aquela desconfiança, né? A gente sabe que ainda existe muito isso. Alguns idosos têm resistência à vacina.
Por que acontece isso? O que a gente pode dizer para tranquilizar esse idoso? Tentar conversar. A gente sabe que o idoso, às vezes, ele é resistente a determinadas situações, mas nós já estamos na 23ª campanha, né? Sim. São 23 anos vacinando contra a gripe, né? Sim. No início, a gente teve uma resistência muito maior, né? As pessoas achavam até que era o governo mandando matar os idosos. Sim. Aí vê que mentalidade. Não, vou tomar não. Eu soube disso. Mas agora não, a gente já vê que a resistência é bem menor. Eles já sabem que é para o benefício. Verdade, verdade. Ok. Coordenadora, fique à vontade nesse momento final aqui da entrevista. Se gostaria de acrescentar algo, alguma outra observação importante? Só gostaria de dizer que as pessoas, né, procurem, além dos cuidados que eu falei, né, para evitar a Covid, procurem se vacinar. Quem ainda não vacinou, a gente observa que ainda tem professores ainda procurando, né, a rede para vacinar, quando já essa campanha já era para ter até terminado, né? Sim. Então vamos agilizar. As pessoas estavam cobrando, né? Porque determinado grupo não entra. Aí quando a gente abre para aquele grupo, às vezes a gente vê que as pessoas, né, se acomodam, Sim. né? Então vamos, gente, vamos agilizar. Porque tem outras pessoas também que estão aguardando. Claro. Tem as pessoas também que não têm comorbidade, que não estão em grupo nenhum, que vão sim ser contempladas. Sim. Mas para a gente poder baixar a idade, que é uma pergunta também que me fazem muito. E quando é que vão baixar para, né, de menor de 60? Sim. Aí eu sempre explico, não, gente, menor de 60 não é idoso. São pessoas, né, que não estão dentro das comorbidades, não estão dentro de nenhum grupo, mas que também precisam ser vacinados. Mas a gente só vai poder incluir, gente, quando terminar os outros. Então vamos também colaborar até com o próximo. Vamos nos vacinar, se nós já estamos incluídos, para ser que essa vacina chegue a todos. E depende também da produção, né? Depende de tudo. Sim, a gente está recebendo pouco, a gente sabe que o país todo está dependendo do laboratório fabricar e distribuir. Mas assim, até que eu acho que está a passos largos, né, Flávio? Sim. Eu imaginei que ia ser mais lento, que ia faltar mais. A gente só teve essa falta agora da Coronavac, que já está sendo suprida, né? Mas a AstraZeneca nunca faltou, né? A gente tem primeira e segunda dose. Então vamos procurar nos vacinar. Coordenadora, e com relação aos cuidados após a imunização, após completar o ciclo, com quanto tempo após a segunda dose a pessoa está imunizada e qual a importância de, mesmo com a imunização, manter os cuidados, os protocolos de prevenção? Olha, assim, em média 15 dias depois que você tomou a sua segunda dose, já aconteceu esse processo de você ter a imunidade. Mas isso não significa que você pode ainda se expor. Como eu falei, as vacinas têm um grau de eficácia ou não. Por exemplo, a Coronavac só é 50%. Quer dizer, eu tenho 50% de chance de me contaminar. Quando é que a gente vai poder deixar de usar máscara? Quando pelo menos 70% da população total... Que vai demorar. Que vai demorar, tiver vacinado. Porque enquanto eu tiver com tão pouca gente vacinado, como eu só tenho metade da imunidade com a Coronavac e 70% com a AstraZeneca, eu tenho aqueles outros percentuais que eu posso me contaminar. E eu me contaminando, talvez até eu não sinta muita coisa, mas eu vou contaminar outra pessoa. Pode ser uma pessoa próxima de mim ou não. Não importa, a gente tem que ter esse cuidado, porque enquanto não tiver essa população toda vacinada, a gente vai precisar sim usar máscara e manter o distanciamento. Ok. Obrigado, coordenadora Verônica Aragão, aqui por ter cedido um pouco do seu tempo, que é um tempo muito precioso. Eu sei o quanto que a senhora é ocupada com tantas tarefas aí na vigilância epidemiológica para cuidar de todo esse município da imunização. Muito obrigado pelos esclarecimentos e até o nosso próximo encontro. Obrigada, digo eu. É importante também a informação para a população. Gente, chegamos ao final deste primeiro programa Vida e Saúde desta nova temporada, agora aos sábados, de 9 às 10 da manhã. Agradeço imensamente você ter dispensado aí 1 hora do seu tempo no sábado para assistir a gente, para ficar por dentro das informações de saúde da semana, as reportagens, as dicas, entrevistas, curiosidades. Mas eu quero dizer aqui para você que você pode interagir conosco através do Facebook e Instagram do Sistema Guanaré de Comunicação, deixando sua sugestão, crítica, opinião, interagindo conosco, interagindo com a produção do programa Vida e Saúde. Desejo a você um excelente final de semana e no próximo sábado nosso encontro, você já sabe, é aqui na GNR Guanaré, canal 10.1, eu, Flávio Henrique, produção e toda a equipe com você no programa Vida e Saúde. Até o próximo sábado, gente. Tchau!